nas figuras da Natália. Quero agradecer à editora Contracorrente, nas figuras da Natália e da Juliana Dálio, que estão aqui na tarde de hoje, fazer um cumprimento especial ao querido amigo Rafael Valim, que anos atrás deixou-me este espaço, construímos juntos a ideia de publicarmos na querida editora Contracorrente uma coleção que se intitula Pensamento Jurídico Crítico, coleção que já tem mais de um ano e que tem 2 livros até aqui, os livros da nossa querida Thailise Leite, que é a Crítica ao Feminismo Liberal, Valor, Clivagem e Marxismo Feminista, e do nosso querido Camilo Onoda Caldas, que é a Teoria da Derivação do Estado e do Direito. E hoje nós estamos aqui com alegria para dar lançamento, pré-lançamento, do livro da nossa querida Juliana Paula Magalhães, que trabalhará, que lançará a sua obra sobre a crítica da subjetividade jurídica a partir deste grande pensador do século XX, que foi Michel Villet, o francês Michel Villet. Portanto, é uma ocasião para mim muito especial, porque a coleção Pensamento Jurídico Crítico, na editora Contracorrente, tem alcançado muitas e muitos no Brasil, tem servido para abrir mentes, para abrir consciências críticas no campo jurídico, no campo filosófico, no campo das ciências humanas, de modo geral. E hoje é uma ocasião muito especial quando nós teremos, então, o pré-lançamento da obra de Juliana Magalhães, que é originalmente o seu doutorado na USP, que eu orientei e que tanto lega para o nosso público leitor acerca de horizontes críticos e mesmo de aproximações entre tradições filosóficas as mais distintas no campo da filosofia e da filosofia do direito. Portanto, é uma obra fundamental para a reflexão do nosso tempo. Então, quero cumprimentar mais uma vez a editora Contracorrente, quero agradecer a todas e todos que estão neste trabalho, neste processo de cuidado com o livro, de cuidado com este pré-lançamento da obra. A obra sai para o mês que vem, mas já estamos aqui, todas e todos, muito felizes com esta notícia do pré-lançamento. Portanto, que alegria muito grande. E também quero parabenizar a querida professora Juliana Magalhães pelo trabalho que desenvolve e por este livro que, ora, está sendo lançado e de tanta importância que tem para a nossa reflexão brasileira e do pensamento crítico de modo geral. Então, vai aqui a minha primeira palavra de abraço e de felicidade a todas e todos por este momento. Obrigado. Bom, então, posso ter a palavra, Natália? Toda sua, Juliana. Obrigada. Bom, então, boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito especial estar aqui essa tarde, né, nesse evento de pré-lançamento do livro, que na realidade é uma aula sobre o livro, né, bem breve, trazendo alguns panoramas gerais. Espero que ela possa ficar gravada para que depois seja colocada no YouTube da editora, porque algumas pessoas me escreveram que não iam poder estar presentes por compromissos, por trabalho, então, para que possam assistir também posteriormente e terem oportunidade aí de assistir, de compartilhar com esse momento. Claro que teremos outros eventos ainda presencialmente, mas aqui é em primeira mão. Eu quero dizer que é uma honra muito especial, agradeço imensamente quem pôde estar aqui presente, muito feliz com a presença, com as palavras de carinho, por estarem prestigiando, todos em meio aos seus compromissos aqui, parando para poder acompanhar esse evento ao vivo. E também eu quero cumprimentar aqui, agradecer a editora Contracorrente, cumprimento a Juliana, minha querida xará, que cuidou com tanto carinho do processo editorial do livro, enfim, conversamos bastante virtualmente aí por e-mail, vários e-mails, e dirigiu todo esse processo. Então agradeço muito, agradeço a Natália, que está hoje mediando, que cuidou desse evento também, e toda a equipe que esteve envolvida, né? Desde a Amanda com a revisão, o capista, o diagramador,
todas as pessoas que tiveram, a capa ficou belíssima, eu gostei muito da capa. Então, enfim, todas e todos que estiveram envolvidos nesse processo editorial, tanto que estão trabalhando na divulgação também, a Fabiana, depois o Fernando Pereira, que irá também trabalhar nos eventos de divulgação aqui em São Paulo, a Fabiana, que organizou esse evento, enfim, todas e todos da equipe da Editora Contracorrente, que se dedicaram, que se dedicam para que esses livros de tanta qualidade possam chegar ao público. Especialmente fico muito honrada de publicar o meu livro pela Editora Contracorrente, e registro aqui o meu agradecimento especial ao querido Rafael Valim, que encampou essa ideia de publicar essa obra. Fico muito honrada e muito feliz. Rafael, que vem dirigindo com brilhantismo a Editora Contracorrente, que vem publicando obras notáveis, e ele próprio é um grande intelectual, um grande pensador do direito. Então, fico muito honrada com essa publicação e deixo aqui registrado o meu agradecimento especial a toda essa equipe brilhante. E também eu quero cumprimentar aqui, né, quem está presente, que é o responsável por essa obra Viralume, que é o meu querido mestre Alisson Leandro Mascaro, que na realidade foi a pessoa fundamental para que esse livro pudesse surgir. Se não fosse o professor Alisson, esse livro não existiria, porque ele é originalmente a minha tese de doutorado, e a sugestão de tema para essa tese partiu do professor Alisson, né? Foi uma sugestão dele, que eu acolhi, que me interessou enormemente. Ele abriu esse horizonte. E o professor Alisson, que é um divisor de águas na minha trajetória intelectual como pesquisadora, na minha trajetória de vida, dado que, a partir do momento que eu tive contato com o professor Alisson, com as ideias dele, que eu fui aluna desde os tempos lá da graduação, eu tive essa oportunidade de conhecer o mais avançado pensamento crítico acerca do direito, acerca da própria lógica do capitalismo. E o professor Alisson, desde o início, desde a sua primeira aula que eu tive a oportunidade de assistir, lá nos idos de 2012, né, quando ele falava lá dos filósofos originários, dos pré-socráticos, eu pude perceber a diferença de abordagem que ele tem em relação à própria leitura da filosofia do direito, e tem a sua obra magna, que é a obra Filosofia do Direito, e de tantas outras obras, mas aqui eu destaco, dado que o tema é eminentemente de filosofia do direito, do meu livro, Que Hora Se Lança, e que tem aí também alicerces nessa obra central, que é a Filosofia do Direito, e que eu tive esse contato com esse pensamento mais avançado, desde não só pensando a crítica marxista do direito, mas desde antes, desde a leitura lá dos originários, os pré-socráticos, passando por todos os filósofos da antiguidade, enfim, as leituras que se tem acerca do direito, toda essa história, todo esse percurso da filosofia do direito até a contemporaneidade. Eu tive esse contato em 2012, né, quando eu fui aluna na disciplina de ética, lá na USP, na Faculdade de Direito do professor Alisson. Então, eu tenho que deixar aqui registrado o meu agradecimento, e que foi fundamental na construção de todo o meu percurso intelectual, desde o meu mestrado, sempre me incentivando a persistir nessa trajetória de reflexões, prefaciando os meus livros, incentivando, me dando ideias para que eu pudesse realmente desenvolver essa trajetória, né? E fico muito feliz que hoje várias pessoas se inspiram nessa trajetória e também buscam essa caminhada de reflexões e de críticas. Então, eu não posso deixar de registrar o meu agradecimento, que é quando vocês tiverem o livro em mãos, verão que logo de início eu deixo registrado materializado esse agradecimento ao professor Alisson, lá logo nas primeiras linhas do livro, em uma nota da autora. Esse livro que se origina, que é originalmente a minha tese de doutorado, que foi unanimemente aprovada com distinção e louvor lá no dia 19 de março de 2020. Então, ali, logo quando nós estávamos começando a entrar naquele auge da pandemia, onde as coisas estavam todas fechando, foi uma das últimas bancas presenciais da faculdade, depois a faculdade fechou, nem pôde ter público, enfim, e foi um momento no qual eu entreguei essa tese, defendi essa tese, que me deixa muito feliz, dado que realmente, graças a essa inspiração do professor Alisson, que me deu esse tema, essa luz, para que eu pudesse seguir essa trajetória, me permitiu construir esse livro, que é um livro que eu fico muito feliz de poder dizer que é um livro único no mundo, né? Não existe uma obra que trabalhe o pensamento de Michel Villers,
que é esse grande filósofo do direito francês, no mundo com essa leitura acerca da temática do próprio pensamento de Villers e acerca da temática da subjetividade jurídica, que é um dos grandes momentos do pensamento de Villers. Talvez a mais importante contribuição do pensamento de Villers seja justamente quando ele esmiuça a questão da subjetividade jurídica. Villers, que era um pensador de formação católica, era um jurista francês do século XX, né, professor universitário, com grande proeminência, formou ali diversos discípulos, pessoas que ganharam bastante proeminência em diversos campos. Villers, que vinha de uma família de intelectuais, né, seus pais, seus familiares, enfim, desde avós, tios, até o irmão dele era alguém também que tem uma trajetória intelectual, então ele foi forjado em um ambiente de intelectualidade, né? Alguém que vinha de uma classe média intelectual, e ele, na juventude, o interesse de Villers era justamente seguir o caminho da música, né? Villers queria ser músico, mas por influência da mãe dele, Villers partiu para os estudos de direito, né? E ainda bem, né? Também não sei quais seriam os pendores de Villers em termos de música, mas se ele tivesse sido um músico, eu não estaria aqui podendo desenvolver as minhas reflexões a partir de Michel Villers, dado que o meu livro é Crítica à Subjetividade Jurídica, reflexões a partir de Michel Villers. E Villers desenvolve, né, todas essas reflexões acerca da subjetividade jurídica desde muito jovem. Mas aqui trazendo esse panorama, então, intelectual, ele se forma, ele queria ser um estudioso da música, mas daí por influência da mãe ele vai estudar direito, e aí ele inicia esses estudos do direito e daí ele se interessa pela filosofia do direito propriamente dita, né? Ele é chamado a esses estudos da filosofia do direito, ele se interessa muito, é um grande pesquisador, um grande investigador, ingressa no meio universitário, é aprovado nos concursos, né? Até depois chegar à Universidade de Paris e ganhar uma proeminência. De início, Villers não era villeriano, como dizem os seus principais comentadores, no sentido de que Villers ainda não tinha adquirido as características principais do seu pensamento. Especula-se, em alguma medida, que Villers tenha resguardado algo que ele já pensasse desde a juventude para que ele pudesse ser aceito no meio acadêmico, dado que nós sabemos, né, que o meio acadêmico no Brasil e no mundo, né, ele é também permeado pela política e os próprios ingressos, né, nas universidades passam por isso. Então Villers, em alguma medida, teve que se resguardar, não pôde se colocar, é o que se especula, dado que depois de um tempo, quando ele está estabilizado na sua carreira acadêmica, ele começa realmente a colocar ali o auge do seu pensamento, que é uma crítica à modernidade. Villers, ele é um antimoderno, nós podemos dizer nessa perspectiva, é um crítico da filosofia do direito surgida na modernidade, que vai buscar ali as fontes do que seja o direito lá na filosofia da antiguidade, lá no direito romano, lá em Aristóteles. Na mesma medida, né, que nós podemos dizer há quem trace paralelos entre Villers e o filósofo Martin Heidegger, em alguma medida, dado que Heidegger era alguém que pensava essa ideia do esquecimento do ser, mas buscava beber a fonte da sua filosofia lá nos filósofos originários. Villers, a seu turno, buscava essa fonte filosófica lá em Aristóteles e no que tange ao direito, no direito romano, que para ele era a fonte verdadeira do direito de matriz aristotélica. É importante aqui destacar, né, que Villers é um pensador que pode se inserir no quadro do não-juspositivismo. Aqui eu remeto às considerações que o professor Alisson Mascaro faz com brilhantismo na sua obra Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, que eu considero a mais importante sistematização do pensamento contemporâneo acerca do direito, que se divide aí em 3 grandes caminhos. O pensamento jurídico contemporâneo pode ser compreendido a partir de 3 grandes caminhos: o juspositivismo, o não-juspositivismo e a crítica. E essa consideração que o professor Alisson faz com tanto brilhantismo
eu acredito que é a melhor sistematização para que nós possamos situar os diversos pensadores do direito da contemporaneidade. E Villers se situa nessa vertente, né, do não juspositivismo, pensando os juspositivistas como aqueles que identificam o fenômeno jurídico ao arcabouço normativo, tendo ali Hans Kelsen, né, como grande expoente, que vai traçar aquela identificação, né, entre direito e Estado, direito, a ciência do direito, focada no arcabouço normativo estatal, o positivismo kelseniano, um positivismo estrito. E aí nós temos, né, dentro do juspositivismo, né, os éticos, os ecléticos e os estritos, pensadores, né, juspositivistas, mas Kelsen se situando aí como um expoente fundamental, o melhor exemplo do que seja um juspositivista estrito. Os não juspositivismos são aqueles que transcendem essa perspectiva, que vão enxergar o direito, né, a partir das relações de poder, a partir de uma perspectiva existencial, a partir da natureza das coisas, como vai fazer, por exemplo, Michel Villers. Então, esse caminho do não juspositivismo transcende essa concepção normativista acerca do direito. E a filosofia do direito crítica é a marxista, que vai buscar a verdade do direito na materialidade das relações sociais. Pois bem, Villers é um pensador que se situa nesse grande caminho dos não juspositivismos. Villers vai beber nas fontes aristotélicas, então ele identifica o direito, ele transcende aquela visão do direito como se fosse meramente norma, ele é um crítico do juspositivismo kelseniano. O direito não se limita à norma, o direito ele é situacional, ele pode ser extraído da natureza das coisas, e essa natureza não é imutável, não é uma natureza que é perene, não há uma imutabilidade nessa natureza, né? Ela se transforma, então ele não enxerga isso numa perspectiva estática, ao modo de Aristóteles. Então ele vai buscar lá essa inspiração. O direito ele é situacional, né? O jurista é aquele que vai perceber o caso concreto. Villers, uma frase bastante célebre dele, ela é droit é partage, o direito é partilha, o direito é justamente calcado na ideia de repartição, em uma justa distribuição dos bens na sociedade. Villers vai trabalhar a questão da justiça, que para ele a justiça é eminentemente social. Então a justiça ela não pode se pensar em uma justiça de cunho individualista, como se a justiça estivesse focada no indivíduo. Não, a justiça é social. Aliás, para ele, justiça social é um pleonasmo, que toda justiça é eminentemente social. Só se é justo na polis, só se é justo em sociedade. Então, ele não pensa os indivíduos atomizados, ele não vai pensar os indivíduos ali divididos, pulverizados. Ele se contrapõe a essas noções que vão surgir depois na modernidade. Então, ele vai a essa fonte aristotélica, é um grande estudioso, né, um grande pesquisador, tem obras centrais para que nós possamos entender todo o desenvolvimento e a reconstrução histórico-filosófica do fenômeno jurídico. Então, em Villers, nós encontramos aí um pensador incontornável para que nós possamos entender o desenvolvimento do próprio direito. E é interessante que ele vai buscar também as suas reflexões lá na filosofia aristotélica e também no direito romano. Para ele, o direito romano é o verdadeiro direito, que se inspirou em Aristóteles, para ele, né? Então, a leitura que Villers vai fazer é uma leitura peculiar do direito romano, no sentido de enxergar o direito romano como herdeiro desse pensamento aristotélico, e vai estudar as fontes romanas com muito cuidado e vai perceber que essa noção moderna de sujeito de direito, de um direito que surge como um atributo de um sujeito, isso não existia, né? Então, essa perspectiva, para Villers, ela era inexistente. E, para isso, ele vai recorrer ao estudo dos filósofos e das fontes romanas. Então, ele vai estudar as institutas, o digesto. Inclusive, Villers, em alguma medida, compra uma briga com o departamento de direito romano da sua faculdade, na medida em que os romanistas, herdeiros, né, dos pandectistas,
que eram aqueles que buscavam enxergar uma continuidade, né, entre o direito moderno e o direito antigo, Villers enxerga uma ruptura. Villers percebe que essa noção de subjetividade jurídica, direitos subjetivos, o direito como um atributo de um sujeito, isso não se fazia presente nos textos, nas fontes romanas, no digesto, nas institutas, isso não estava presente. É interessante que aqui no Brasil, Moreira Alves, né, ele se reporta ao pensamento de Villers, e ele diz que Villers é um dos mais importante defensor dessa visão, dessa leitura acerca do direito romano, sustentando isso a partir de seus estudos realmente nas fontes. E para Moreira Alves, né, ele vai se contrapor ao pensamento de Villers, vai se filiar aos romanistas aí tradicionais. No entanto, o próprio Moreira Alves vai citar que Álvaro Dors, que é um romanista espanhol, quando vai estudar também as fontes romanas, vai apontar que todas as vezes que aparece eventualmente alguma ideia de subjetividade ou de sujeito, o direito como atributo de um sujeito, na realidade isso seria fruto de interpolações. E isso vai ao encontro do pensamento de Villers, porque realmente, né, Villers fala, se aparece porventura alguma passagem, isso não tinha nenhuma influência na prática jurídica. E Álvaro Dors vai apontar que isso seriam até interpolações, não existia sequer esse vocábulo. Então, o vocábulo ius, que remonta ali à antiguidade romana, não tinha essa perspectiva de atributo de um sujeito, de subjetividade, não havia esse dualismo moderno, essa cisão entre o sujeito e o objeto, isso não se fazia presente. O direito ele estava nas coisas, o direito era a partilha das coisas, era aquele que realiza, o juiz é aquele que realiza as justas partilhas, que olha para o caso concreto, que apalpa o caso, que sente o caso e vai realizar essas justas partilhas. Então, vejam, nessa visão, não existia essa lógica do direito subjetivo. O conceito de propriedade, Villers vai tratar, e vocês, quando receberem o livro, né, isso vai ficar mais claro, e quando tiverem acesso ao meu livro, eu vou tratar dessas questões com profundidade, e demonstrando, inclusive, que o próprio conceito de propriedade, tal como ele existia em Roma, é totalmente distinto do direito subjetivo de propriedade que vai surgir aí na modernidade, se desenvolver na contemporaneidade realmente. Então, essa leitura de Villers ela é bastante incômoda no seu tempo histórico, na medida em que, lá na França, né, no século XX, na medida em que, em geral, se busca ter uma leitura evolucionista do processo histórico. Então, a visão burguesa tradicional é como se a história fosse um desenvolvimento, e isso se reflete no estudo do direito. Aquele velho vocábulo, aquele velho brocardo que costumam repetir, dizer ubi societas ius, onde a sociedade é direito, e a leitura que se faz desse brocardo é dizer que havia direito subjetivo em Roma, e isso só se desenvolveu depois. Posteriormente, houve um desenvolvimento melhor, ganhou novos contornos, mas isso já existia. Villers vai mostrar, não, isso não existia. A sociedade era diferente, a estrutura social era distinta, o próprio conceito de pessoa era distinto. Inclusive, um fato, né, que o próprio senhor de escravos, ele não tinha um direito subjetivo de propriedade sobre o seu escravo. Na realidade, ele exercia a força, o mando direto. Né? Os escravizados eram ali os vencidos de guerra. Então, os povos escravizados eram aqueles que eram os sujeitos pela força. Pessoas também por dívidas, enfim, havia outras modalidades de escravidão na antiguidade, mas vejam, sempre atrelado ao exercício da força. Então, Villers vai demonstrar, olha, não havia essa lógica, nem o senhor de escravos era sujeito de direito, não havia essa leitura. E isso é bastante revolucionário no sentido de que essa leitura de Villers, dado que ela é uma leitura que vai contra a hegemonia do pensamento jurídico, vai contra a corrente, né, do pensamento jurídico, porque, em geral, se busca essa visão evolucionista e essa visão linear da história. Villers era um admirador também do pensamento de Tomás de Aquino, e eu vou tratar disso no livro. Ele vai dizer que Tomás
era a Suma Teológica como se fosse uma catedral, né, que se situava orientada para Deus, né, porque Villers é um católico, cristão católico, e isso impacta em alguma medida no seu pensamento, mas vejam, ele vai elogiar a Suma Teológica no sentido de que ela é voltada para Deus como uma catedral, mas ao mesmo tempo ela tem vitrais, ela é aberta para o que há exteriormente, para a luz, né, para uma possibilidade, então ela não é fechada em si mesma. Então é isso que ele admira em Tomás, e também nessa leitura de Tomás, que resgata o pensamento de Aristóteles. Então vejam, não obstante Villers seja um cristão católico, ele não acredita que as categorias da religião sejam aplicáveis ao direito. Ele enxerga uma separação entre o direito, a esfera do direito, e a esfera da religião. E por isso ele admira Tomás, né? Porque Tomás vai falar das leis divinas, né? E das leis naturais e as leis humanas, né? As leis eternas, divinas, naturais e humanas. Então vejam, Villers, nesse sentido, ele valoriza Tomás e mais ainda Aristóteles, porque não obstante ele escreva o livro Questões sobre São Tomás e valorize o pensamento tomista, o desenvolvimento de ideias de Tomás, na realidade, ele próprio reconhece que a matriz do pensamento acerca do direito, principalmente, de Tomás, está em Aristóteles. E ele diz assim, o mérito de Tomás foi ter dito essas verdades no seu tempo, né, no período medieval, ter resgatado Aristóteles no período medieval e, a partir disso, ter possibilitado também uma filosofia do direito mais avançada do que aquela que vinha se praticando no medievo, né, de matriz agostiniana. Então, é interessante notar que Villers reconstrói essa formação do pensamento jurídico como uma história que, na realidade, se distancia da sua origem. Por quê? Porque Villers vai enxergar ali, na modernidade, uma ruptura. E, antes disso, ele vai apontar, já que essa noção de sujeito de direito, que a própria ideia de subjetividade, de um sujeito de direito, ele vai falar assim, olha, ela até aparecia na filosofia estoica. No entanto, para os estoicos, isso estava muito mais atrelado a uma ideia de moralidade. Não havia propriamente uma filosofia do direito, era uma filosofia moral, que em alguma medida os romanos, que tinham um certo ecletismo, acabavam por incorporar em alguma medida no discurso algo do estoicismo, né, influenciados ali por Cícero, mas na realidade, na prática jurídica, isso não se revelava. Então, estava mais atrelado à esfera da moral e não na esfera do direito. E aí, ele vai colocar que essa noção de sujeito de direito, né, de direito subjetivo, ela vai aparecer primeiramente lá com Guilherme de Ockham, por uma querela, né? No livro vocês vão ver, eu conto a querela franciscana da pobreza, em que ele vai construir um argumento para dizer justamente a ideia de um direito subjetivo de propriedade. E, a partir daí, ele vai desenvolver esse conceito de subjetividade jurídica, mas de uma maneira embrionária ainda, atrelada a uma querela específica que os franciscanos tiveram com o Papa, justamente pelos votos de pobreza que eles faziam. No entanto, Villers irá apontar que essa noção irá florescer, de fato, começar a florescer a partir da modernidade. E ele é um crítico veemente desses pensadores que vão surgir depois, que vão postular essa cisão entre sujeito e objeto. E aí ele vai desenvolver, inclusive, críticas, né, e mostrar como que tanto a subjetividade jurídica quanto o positivismo jurídico vão ter ali matrizes, elementos que vão começar a se firmar a partir da modernidade, que já tem um certo antecedente no nominalismo de Ockham, mas vão começar a se firmar a partir da modernidade. E Hobbes é um referencial nesse ponto, inclusive pelo fato de que Hobbes funda a sua ideia de política em oposição à política aristotélica, a visão, né, contratualista de Hobbes, aquela ideia de um estado de natureza atomizado, de um contrato social. Inclusive, Villers aponta que isso possui uma certa inspiração na física mecanicista. Hobbes como se tentasse transportar ideias da física para
para a leitura da sociedade, e a partir disso também desenvolve as noções de subjetividade jurídica, em alguma medida, desenvolve uma política que enxerga os sujeitos atomizados ali, separados no estado de natureza, coisa que se antepõe à visão aristotélica, que enxerga o justo, o social, a polis, e não aquela cisão de indivíduos, né, de sujeitos de direito isolados. E é interessante notar que quando nós pensamos, por exemplo, a partir dessas transformações que vão ocorrendo, que vão engendrando a noção de sujeito de direito, e aí isso vai culminar também, chegar no pensamento de Kant, que vai pensar a questão da subjetividade também, Villers percebe, não obstante ele não se utilize do ferramental teórico marxista, Villers vai perceber que há uma influência direta dos processos de ascensão da burguesia, de uma transformação da sociedade, de uma gestação de um novo modo de produção, que isso vai impactar, sim, na filosofia. E isso vai impactar nas construções filosóficas que vão surgindo. E aí, no meu livro, né, vocês vão ver em que medida eu vou aproximar o Villers do pensamento marxista. Vejam, o Villers é um não juspositivista, ele é um pensador que segue por um caminho do não juspositivismo, mas eu vou aproximá-lo do pensamento marxista na medida em que Villers vai ao encontro do marxismo em muitos aspectos, principalmente nessa questão do desenvolvimento da subjetividade jurídica, de perceber que isso se firma historicamente com a ascensão da burguesia. Então, Villers vai colocar isso nos seus textos, e não obstante ele não disponha do ferramental teórico marxista, ele permite essa conjugação de conhecimento. E é interessante, né, que e ele vai dizer, né, esses conceitos de sujeito de direito e tudo mais vão bem ao encontro desses interesses burgueses. E aqui eu faço uma reflexão, né, aqui vou dar alguns saltos, né, para que nós possamos abarcar aqui, para que possamos cumprir aqui o tempo que foi estipulado, mas aqui só para fazer algumas ponderações sobre o livro, trazer algumas considerações, porque o objetivo dessa aula também é instigá-los à leitura do livro, né? O livro ele tem mais de 400 páginas, vocês, cada conceito aqui é esmiuçado com bastante rigor e cuidado, então vocês vão ter essa oportunidade de poder estudar e refletir sobre essas questões. Mas, né, aqui avançando, Villers, em geral, as recepções que se tem acerca do pensamento de Villers são recepções que desconsideram a sua proximidade com o marxismo. Ele não é marxista, vejam, mas ele possui uma proximidade com o marxismo. Em geral, isso não é ressaltado por quase... Não há comentador que, de fato, se aprofunde nisso, né? No mundo inteiro, nas minhas pesquisas, porque para escrever esse livro, né? Enfim, eu li tudo o que o Villers escreveu, né? Nos originais, no francês, enfim, os principais comentadores. E, em geral, se faz uma leitura conservadora de Villers. E Villers, na realidade, é um crítico da ascensão da burguesia. Ele coloca que a contemporaneidade, ele é um crítico das desigualdades, né, sociais, das extremas desigualdades sociais, né? Ele até admite que possa haver algum grau de desigualdade, mas não os extremos que há no capitalismo, porque o direito é partilha, é uma certa correção, é a correção dos extremos, não pode haver excesso, não pode haver carência, né? Então há que se ter um equilíbrio. Então ele encontra no direito esse instrumento justamente para que se realize essas justas partilhas. Não obstante, não tem a pretensão de uma transformação revolucionária da sociedade. Mas é interessante, né, que a grande contribuição de Villers, nesses seus estudos da subjetividade jurídica, na crítica ao humanismo, ele é um anti-humanista, essa ideia de que tudo parte do homem, né, da própria visão humanista acerca do direito, calcada na ideia de um sujeito, na ideia de ser humano, na ideia abstrata e genérica de homem, desconsiderando essa natureza das coisas.
Mas ele possui essa proximidade com o marxismo porque, de fato, não era marxista, mas ele leu os textos de Marx, leu e coloca Marx como um pensador fundamental para o campo do direito. Até destaca a formação jurídica originária de Marx, e, inclusive, destaca o jurista russo Evgeny Pashukanis como o mais importante pensador do direito para o marxismo. Então, ele destaca isso por ele ter sido fiel ao método de Marx. Inclusive, Villers observa que havia ele consegue perceber que não havia uma correspondência, né, entre, de fato, a leitura marxista acerca do direito e as práticas no mundo, nos países que se reputavam como socialistas, né? Então ele vai fazer uma crítica ali àquele momento à União Soviética. Ele vai dizer, olha, não foi o direito que desapareceu na União Soviética, foi Pashukanis que desapareceu. Então ele consegue perceber essa divisão. Pashukanis, que é o mais importante pensador marxista acerca do direito. E no 5º capítulo desse livro eu vou fazer uma leitura justamente conjugada entre Villers e Pashukanis. Mas antes de chegar nesse ponto aqui, brevemente, né, eu só digo a vocês que Villers possui esse estudo acerca do marxismo e foi orientador de pensadores marxistas, né? Ele serviu como referência para marxistas, e eu vou destacar isso no livro, né? Arnaud foi orientado por Villers naquele momento que era próximo ao marxismo, e Nikos Poulantzas foi orientando também de Villers. Além de ter repercutido em toda a filosofia francesa o pensamento de Villers, influenciando marxistas, né? Então, marxistas que faziam remissão ao pensamento de Villers justamente para apontar, inclusive, né, como Michel Miaille, por exemplo, que vai apontar essa crítica à subjetividade jurídica em Villers como importante também, corroborando a tese marxista de que, e aí eu chego ao 5º capítulo do meu livro, de que o direito, para Pashukanis, que é o grande expoente do marxismo para o campo do direito, vai dizer que a forma jurídica, cujo núcleo reside na subjetividade jurídica, é uma especificidade do capitalismo, porque só no capitalismo as pessoas precisam tomar a forma de sujeito de direito para que possam vender a sua força de trabalho no mercado, para que o tomador do serviço, o dono dos meios de produção possa, né, esses dois polos possam contratar e possa haver essa cadeia ininterrupta, né, de relações jurídicas que é fruto de uma imensa coleção de mercadorias que é a sociedade capitalista, e a principal mercadoria é o trabalho. Então, quando o trabalho se torna abstrato, é que se constitui materialmente a subjetividade jurídica. Mas, em paralelo a isso, há também um movimento da filosofia. Há uma gênese filosófica da subjetividade jurídica. E aí eu trago o pensamento nessa obra de Althusser, que vai falar filosofia é luta de classes na teoria. Villers não vai usar essas palavras, mas em alguma medida vai concordar com Althusser na medida em que vai perceber que determinadas tendências filosóficas, em algum momento, encontram terreno fértil para poder se desenvolver. Então, é essa percepção de que essa visão de mundo individualista, subjetivista, calcada na figura do sujeito de direito, é claro que isso vai tendo mutabilidades, essa leitura acerca da subjetividade na própria filosofia burguesa vai se transformando, mas vejam, isso possui um lastro material, na materialidade das relações sociais que vão se transformando. A investigação de Villers não passa pelo ferramental teórico do marxismo, não obstante traga intuições no seu pensamento, ele perceba que o capitalismo, ele perceba que a ascensão da burguesia tem um impacto direto para o direito, mas ele não vai dispor com a precisão científica do ferramental marxista para entender como isso materialmente se lastreia. No entanto, Villers é um pensador incontornável, dado que nem mesmo Pashukanis, quando vai fazer a sua obra magna, que é a Teoria Geral do Direito e Marxismo, vai alcançar essa leitura
acerca da gênese filosófica da subjetividade jurídica. Ele não vai nem abre o seu propósito, mas, em alguma medida, o próprio Pachucanes, em alguma medida, escorrega quando vai abordar algumas questões, encampando um pouco do pensamento dos pandectistas acerca do direito romano, coisa que Villers extirpa. Por isso, a riqueza dessa conjugação desses dois pensadores, que a partir daí, fazendo com que Villers se aproxime dessa reflexão crítica, nós possamos extrair um ferramental teórico fundamental para pensar o direito e a política no nosso tempo, as possibilidades de transformação social que não passam pelo direito, não passam pelo Estado e não passam pelas formas sociais do capitalismo. Enquanto Villers, em alguma medida, não tem aspirações revolucionárias, possui uma certa humildade diante do mundo dos fatos que se impõe, Pachucanes é um pensador revolucionário que busca uma transformação estrutural da sociedade. Mas Pachucanes busca esse perecimento e tece essa crítica à subjetividade jurídica, pensando em uma transformação estrutural da sociedade. Villers é um pensador que possui faz uma crítica, entende que a subjetividade jurídica e o sistema de direitos humanos e toda essa lógica do direito contemporâneo tende a perecer por ser insustentável, por ser algo irrealizável, por serem promessas que simplesmente se prestam a legitimar desigualdades. Ele é textual ao dizer isso, que esse discurso jurídico moderno favorece a burguesia, só que ele não tem ele tem uma certa humildade diante da realidade. Ele não é um revolucionário, é alguém que visa simplesmente mitigar essas desigualdades, realizar uma certa justa partilha por meio do direito, enquanto que Pachucanes busca o fim das formas sociais do capitalismo. Mas esse pensador, esse grande pensador que é o Michel Villers, nos traz um ferramental teórico fundamental para o entendimento de toda a história do direito. Aqui eu resumi bastante nessa aula para poder respeitar aqui o máximo possível o tempo, até peço desculpas por ter passado um pouco. Agradeço imensamente a atenção e convido todas e todos para que possam fazer a leitura dessa obra, e deixo aqui registrado mais uma vez a minha gratidão à editora Contracorrente, a todos os presentes, ao meu queridíssimo mestre Alisson Mascaro, grande responsável aí por eu ter concebido, escrito esse livro, que foi a minha grande inspiração para esse livro e continua sendo a minha grande inspiração na minha trajetória intelectual. Muito obrigada. Eu vou convidar o professor Alisson para falar um pouco para a gente sobre a coleção Pensamento Jurídico Crítico. Obrigado, Juliana e Juliana, Natália também. Eu fico muito feliz ao ver este momento do pré-lançamento do livro da nossa querida Juliana Paula Magalhães. Juliana é hoje uma das mais destacadas intelectuais do campo crítico e do campo jurídico do Brasil. Tem cumprido um papel decisivo, fundamental, para abrir cabeças, para formar novas gerações. Tem dado muito de seu tempo, de sua didática, de suas ideias, para que se possa começar a avançar e se possa bem avançar no campo do pensamento crítico e da filosofia crítica, do marxismo e do marxismo jurídico. As suas reflexões sobre Pachucanes, por exemplo, têm sido no curso que oferece junto ao Classe Esquerda, muito relevantes. E agora, com alegria, vejo Juliana Magalhães publicar este texto decisivo, que é originalmente seu doutorado, defendido na USP, orientado por mim, estas reflexões decisivas sobre Michel Villers. Muitas e muitos de vocês podem se perguntar por que Villers será estudado por nós no campo das teorias críticas do direito e do marxismo. Por uma resposta que aqui abre um horizonte decisivo. Villers, eventualmente de todos os não marxistas, é quem pelas vias transversas, não pelas vias marxistas, por outras razões, inclusive
conservadoras beirando o reacionarismo. No entanto, por estas razões, Villers descobre proposições que são muito próximos daquelas do marxismo. Apenas é como se fosse aqui o negativo da fotografia. É como se fosse o inverso. Aquilo que nós chamamos de forma jurídica, especificamente capitalista, e dizemos que o direito pré-capitalista não é direito, Villers faz exatamente o contrário. Diz que direito é aquilo que nós não chamamos de direito, e o que nós chamamos de direito não é aquilo que era a forja daquela visão de mundo greco-romana, mais romana do que propriamente grega, a respeito do justo, da ocupação do justo. Então, é notável que Villers tenha percebido, ainda que a contrapelo do marxismo, um mesmo movimento histórico de especificidade de fenômenos sociais jurídicos, como o marxismo também percebeu. E quando orientei Juliana Magalhães para essa pesquisa, não só era fundamental descobrir o que Villers tinha de sistemático em sua obra, mas também entender por que os marxistas do direito batiam na porta de Villers e foram os orientandos de Michel Villers. Isto é uma coisa notável. O marxismo jurídico francês da segunda metade do século XX, todo ele, a mais importante expressão deste movimento, foi formada por Michel Villers. Então, Villers é um autor que passa para nós, às vezes, ao largo, no entanto, ele é decisivo. Este livro de Juliana Magalhães, ele não só cobre uma lacuna no Brasil. É certo que no Brasil ele cobre uma lacuna, porque há poucos estudos aqui entre nós, em língua portuguesa, a respeito de Villers. Pouquíssimos estudos sistemáticos, porque a maioria desses raros estudos tratam lateralmente, aproveitam parcialmente as ideias de Villers. Sistematicamente, não. Mas o livro de Juliana Magalhães, eu quero aqui dizer da minha alegria em poder tê-lo orientado e trazê-lo para a coleção, tendo feito também o prefácio do livro. Este livro é o livro mais importante do mundo para mostrar como Villers tem uma interface possível com o marxismo. Os villerianos, que são conservadores e reacionários, não veem essa interface. Os marxistas percebem, mas nunca aprofundaram essa interface. Então, a obra de Juliana Magalhães, efetivamente, é uma obra notável, porque nos dá a dimensão de abrir uma seara que mostra possibilidades de diálogo entre dois dos três caminhos da filosofia do direito contemporâneo, conforme eu digo no meu livro Filosofia do Direito. Villers, por meio dos não-juspositivismos, e Marx, Pachucanes e toda a tradição marxista, por meio do caminho crítico. Então, muitas e muitos estão acostumados a fazer esta aproximação na base do marxismo e Foucault. Ou então, muitos outros na base do marxismo e Schmitt. Já há até, ainda que muito raramente, mas há uma aproximação entre marxismo e Heidegger. No entanto, com Villers, isso é bastante original. Então, eu quero convidar a todas e todos vocês para que leiam esta obra decisiva de Juliana Magalhães, porque ela tanto é uma sistematização de um dos autores centrais da reflexão filosófica e jusfilosófica contemporânea, como também é uma obra que mostra as possibilidades riquíssimas de intersecção entre crítica jurídica marxista e não juspositivismo, mostrando como algumas facetas não juspositivistas são tão próximas de nós, ainda que pareçam, no primeiro momento, profundamente opostas, porque o que chamamos de forma jurídica é o que ele não chama. E, no entanto, quando observamos que isto está aqui, fazendo o mesmo corte, observando os mesmos fenômenos, se torna algo notável para o nosso proveito crítico na atualidade. Então, parabéns, querida professora Juliana Paula Magalhães, por este livro tão fundamental, que agora está no pré-lançamento, daqui a pouco chega ao público leitor do Brasil e de tantos lugares. Convido a todas e todos para que possam ler esse livro. Também quero aqui cumprimentar a editora Contracorrente mais uma vez, Natália, Juliana. Quero cumprimentar ao Fernando Pereira, nosso querido Fernandão,
que agora começa o trabalho de divulgação deste livro e dos eventos de lançamento do livro de Juliana Magalhães, e também cumprimentar a toda a cúpula da Editora Contracorrente, na figura do nosso querido Rafael Valim, querido amigo, do querido Gustavo Marinho. Envio um abraço também ao nosso querido Gustavo Marinho, do querido Valfrido Vardi, que tem tido um papel tão importante na seara da abertura de horizontes para o nosso país. Então, para a Editora Contracorrente, uma alegria muito grande observá-la gestando tantos bons caminhos da intelectualidade e vendo agora a coleção Pensamento Jurídico Crítico ganhar esta obra tão importante, tão valiosa, que é a reflexão de Juliana Magalhães sobre subjetividade jurídica, Michel Villet, sua interface com o marxismo. Portanto, esta obra que é muito erudita, um livro grande, um livro de expressivas páginas, com muitas citações e muita erudição. Eu fico muito feliz ao ver esta obra podendo chegar ao público e podendo contribuir para a abertura de horizontes na sociedade brasileira. Parabéns, Juliana, parabéns, Editora Contracorrente, e cumprimento aqui a todas e todos os presentes e que esta reflexão alcance todo o nosso público intelectual brasileiro. Obrigado. Muito obrigada, professora Alisson. Muito obrigada, doutora Juliana. Parabéns pela aula. A gente está aqui com o tempo um pouco apertado, mas a gente gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta sobre o livro, sobre o lançamento aqui. Pode usar o nosso chat, que eu vou transmitir a pergunta para os participantes da aula. Estou aqui com o chat aberto. Estamos todos tímidos hoje. O pessoal está aqui agradecendo no chat. Se ninguém for perguntar nada, ninguém quiser interagir com vocês, a gente vai dar a palavra final para vocês se despedirem, agradecer ao pessoal que participou da aula. E aí a Natália vai encerrar. Podemos? Pode. Bom, então, eu agradeço imensamente a todas e todos que estiveram aqui presentes nesse evento virtual. Espero que possa ser disponibilizado no YouTube da Contracorrente. Para que... muito obrigada, Juliana, já disse que vai ser. Me achará. Agradeço imensamente a editora pela oportunidade da publicação. Agradeço todo o carinho e cuidado com esse livro. Agradeço ao meu queridíssimo mestre Alisson Mascaro, que é um dos grandes expoentes da filosofia do direito no mundo. Então, é uma honra imensa ter esse livro prefaciado por ele. Eu fico imensamente agradecida e honrada. E espero, né, que esse livro possa suscitar leituras, debates, que ele possa despertar o interesse realmente, resgatando aí o pensamento de Michel Villet, trazendo essa conjugação entre Villet e o pensamento marxista, que é tão rica e tão fecunda. Muitíssimo obrigada. Eu também cumprimento a todas e todos, dando aqui um abraço muito especial, dizendo da alegria minha na tarde de hoje, ao ver esta minha antiga aluna e orientanda, agora lançando este livro na coleção Podendo, com prefácio meu, nesta querida editora Contracorrente. Então, a todas e todos, recomendo aqui a leitura, a divulgação deste livro tão especial para o nosso tempo. Um abraço a todas e todos. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigada a todos e todas pela participação e até a próxima.